Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer abrir esse painel Mensagem para Quem? Eu estava vendo aqui no painel anterior algumas conversas já sobre indicadores, então a gente vai ter muita coisa para falar aqui hoje. Eu sou a Anne, sou Relações Públicas, mãe do Haru, um vira-lata que adora se comunicar, então daqui a pouco pode ser que ele dê um oi para vocês por aqui, se vocês ouvirem um latido não estranho. Eu estou hoje como gerente de comunicação interna e de marca empregadora do Grupo Marista, que é uma instituição, não sei se todo mundo conhece, uma instituição que tem ensino superior, básico, social, e além de 2 hospitais, e atua também no mercado editorial. Então, eu tenho a honra de dividir hoje esse painel com o Felipe e com a Lu. O Felipe é gerente de comunicação da Intel para os países Argentina, Chile e Colômbia. Já ocupou posições locais e regionais em empresas multinacionais, atuou em comunicação interna, externa, responsabilidade social corporativa e operações. E a Luciana, a Lu, é jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com MBA em comunicação corporativa, trabalhou como repórter, editora de veículos especializados em tecnologia, como a Computer World e a CIO Magazine, e desde maio de 2014 é diretora de comunicação integrada e responsabilidade social corporativa no SAP Brasil. Eu quero contar que aqui nos bastidores a gente estava conversando e eu descobri que eles já se conhecem de longos carnavais, né, Felipe, né, Lu? Então acho que vai ser um Sim. papo fácil para a gente. Promessa de boa conversa. E foi completamente ao acaso. Eu já trabalhei com a Lu na SAP, inclusive, faz 5 anos, mas a gente já tem essa história aí de se conhecer um pouquinho aí também. Sim. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui já com uma pergunta. Aliás, quero pedir para vocês aquecerem as pessoas, dizendo onde, né, como é que está o dia a dia e onde vocês estão trabalhando. Eu vi que na Intel está todo mundo remoto, mas conta um pouquinho mais para a gente também. E como é que são os principais desafios de comunicação interna aí de vocês no momento, né? Mas para o pessoal entender um pouco antes dos indicadores, né? Vamos situar o pessoal. Felipe, você começa? Começo. Bom, que nem acho que você já antecipou, Anne, sim, a gente está trabalhando todo mundo remoto, acho que a gente tem essa vantagem, né? A gente está falando aqui da área principalmente de vendas, marketing, comunicação, e a gente já estava relativamente acostumado também com essa cultura, né? Já não é algo absolutamente novo para a gente. Então a gente foi, óbvio, um espanto ter que passar tudo tão rápido. A gente até teve uma operação, né, da nossa TI que ela teve que se mover em um final de semana e trabalhar com basicamente 100 mil, um pouquinho mais de 100 mil pessoas, para que todos tivessem acesso garantido à VPN, aos e-mails, a todas as informações internas, sem comprometer uma questão de segurança e de dados. Mas a gente já tinha algumas pessoas que alguns dias da semana já iam para o né, trabalhavam de casa ou trabalhavam de algum outro lugar. Então, a gente teve que readaptar e reacostumar também a questão de comunicação interna, mas eu acho que a gente já não começou do zero. A gente já tinha ali um patamar inicial para começar. Lu, e como é que estava aí? Na verdade, é um pouco parecido com o que contou o Felipe, e acho que muito por estarmos na mesma indústria, numa indústria de tecnologia, mas de toda forma, na SAP Brasil, a gente tem um público hoje de quase 1.500 pessoas, e para essas 1.500 pessoas que a comunicação com funcionários fala, e a gente está em home office e vai ficar full em home office até pelo menos 31 de dezembro, até o fim desse ano. E a gente aproveitou esse momento de estar em home office para consolidar algumas políticas de trabalho flexível e de uma cultura mais baseada na confiança das pessoas, na entrega, e não precisa estar todo mundo presente, cada um pode trabalhar e fazer o seu trabalho de onde achar melhor, desde que faça o que tem que ser feito. Então, a gente mudou, foi de fato, não foi assim, foi um susto mesmo para todo mundo, como disse o Fê, mas eu entendo que a gente tenha feito uma transição um pouco mais tranquila do que em outras indústrias, por já ter
bastante gente com a cultura de home office, a gente só está consolidando o modelo agora. Legal. Aqui no grupo a gente teve algumas outras dificuldades, né? A gente tem 2 hospitais, obviamente não pararam. Então, a gente viveu, nós somos 13 mil quase colaboradores, os hospitais não pararam, a educação básica e superior tiveram seus momentos, né? As escolas agora retornaram, o ensino superior também. O editorial também teve vários momentos, o parque gráfico praticamente não parou, então a gente teve aí alguns momentos de susto no meio da pandemia. Acho que a gente estava com só o pessoal do corporativo já bem adaptado, assim, a um teletrabalho, alguma coisa mais parecida. A gente já ficava 1, 2 vezes por semana em casa, mas ainda assim tivemos um pouco de dificuldade. Então, vamos lá, falando para quem a gente se comunica, como é que vocês chegaram a mapear, vocês mapeiam o comportamento, né? Quem são as pessoas, as personas aí das empresas de vocês? Vocês mensuram os resultados de todos os canais, alguns canais? Como é que é isso no dia a dia aí de vocês? Lu, você quer começar agora? Começo. Na verdade, tem um antes e depois, né, de pandemia, e eu acho que a gente está vivendo um desafio agora, que é o desafio de manter todo mundo engajado num ambiente puramente digital. Então, eu acho que a comunicação com funcionários perdeu alguma parte importante de comunicação física, né, de enxoval de escritório e tudo isso que a gente pode fazer. Por outro lado, a gente tem um recurso que é um recurso que é limitado, mas tem, que é bacana, que é de envio de alguma coisa para casa dos funcionários, mas é limitado. E aí o nosso desafio é como é que a gente mantém todo mundo engajado numa comunicação totalmente digital. Esse é o grande desafio, como é que a gente vai... Agora que a gente está há 1 ano nisso já, mais de 1 ano, como é que a gente inventa outras coisas? Então, sim, o que a gente fez, a gente tem diversos canais, aí eu estou falando dos canais digitais que todo mundo tem, tirando um canal que a gente tinha e que a gente não está usando mais, que é um canal de televisão, de televisores internos, a gente mantém e a gente mensura newsletter, abertura de e-mail, todas as quantidade de leitura dos materiais, mas a gente aumentou, o que a gente fez e que tem funcionado aumentar muito a quantidade de vídeos. Isso a gente tem usado mais, a gente tem usado muito mais vídeos do que antes. A gente está agora pensando num podcast, e a gente refigurou. Vocês estão me ouvindo? Tá boa a conexão, não? Estamos te ouvindo, pode seguir. A gente revisou todos os canais digitais que a gente já tinha. E uma coisa que a gente tem feito muito e que a gente fazia menos antes era lançar mão de pesquisas em tempo real, que é perguntando a cada evento online que a gente faz, a gente tem uma interação para sentir o termômetro, para sentir a temperatura ali, tanto do que as pessoas estão achando daquele evento, como aproveitar para fazer perguntas outras que tenham a ver com o ambiente de trabalho, com engajamento, com equilíbrio, saúde das pessoas. Então, eu acho que isso a gente fazia um pouco e a gente agora está fazendo muito, em muitos eventos. E tem funcionado bastante. Acho que talvez, mais do que as métricas que são métricas de comunicação interna usuais, é você lançar a mão de estar nos momentos ao vivo com as pessoas e trazer pesquisas na hora, pesquisa sobre o que está achando naquele momento, pesquisa sobre o que aconteceu, uma coisa que aconteceu na semana anterior. Agora, precisa de coragem, precisa ter um ambiente bom, você precisa já ter construído um ambiente de confiança, um ambiente seguro, até porque a gente faz uma coisa em vários eventos, que é mostrar o resultado da pesquisa na mesma hora, no fim, e tem muitos gestores que não fariam isso, ou a empresa mesmo ainda não está madura para isso.
Então, isso acaba que essa transparência leva a mais transparência, as pessoas se sentirem num ambiente seguro mesmo. Então, eu acho que a comunicação com colaboradores tem muitos desafios, mas tem muita coisa nova que a gente está se vendo obrigado a fazer. Legal. Hoje, qual que é o principal indicador de vocês, assim, se tiver que escolher o que é o grande indicador de comunicação interna de vocês? Eu vou te dizer que o principal indicador de sucesso de uma estratégia, eu acho que é resultado de pesquisa de clima e resultado em rankings de mercado. Legal. Mais do que um indicador, por exemplo, não sei, abertura de newsletter, ou abertura de e-mail, leitura, ou essas coisas. Mas é resultado mesmo, é o resultado em pesquisa de clima. Aí. Que legal. Sei, como é que são as coisas Nem aí? Que seja, posso fazer, só para colocar uma coisinha, nem que seja, não que o resultado da pesquisa, eventualmente uma pesquisa de clima, traz uma série de coisas que não tem só relação com a comunicação interna, mas o quanto a comunicação interna consegue engajar as pessoas para responderem, já é bastante coisa na mensuração de uma comunicação. Sim, e acho que até aproveitando esse seu último ponto, Lu, eu acho que na Intel a gente também trabalha com essa questão, né, da mensuração exatamente assim. A gente tem, eu acho que a principal coisa da comunicação é aprender a ouvir os empregados, né, os colaboradores, porque afinal é para eles que a gente está fazendo isso. E na Intel, a gente teve algumas mudanças de estrutura, né? Então a gente teve uma CCO há mais ou menos 2 anos, que ela puxou essa área junto com uma outra área de analistas para dentro da área de comunicação. Antigamente ficava com a área de RH, então a gente acabou tendo esses 2 primeiros anos bastante experimentação nesse sentido e como que a gente consegue efetivamente, né, tratar os mesmos pontos, as mesmas mensagens-chave que a gente trabalha na área de comunicação externa, e incorporar isso internamente e garantir uma mesma voz aí com todo mundo, porque no final do dia, não adianta nada a gente estar comunicando uma coisa externamente se os empregados, colaboradores estão comunicando outra coisa com os clientes. E, por conta da pandemia, essa necessidade de alinhamento e de engajamento também, ela acabou ficando muito forte. Ela precisou ter esses pontos de contatos aí, e a gente realmente entendeu o que estava acontecendo com cada uma das pessoas, entendeu o que estava acontecendo com cada uma das áreas, com cada um dos mercados, e incorporar isso no nosso discurso de comunicação interna. Então, a gente acabou também tendo um papel aí, digamos, da comunicação nessa parte de bem-estar dos colaboradores, buscando, né, você tem a flexibilidade de horário, que nem a Lu comentou, você tem horas de descanso, você tem um dia para você cuidar da sua saúde mental, que é para você descansar, relaxar, se desconectar mesmo. Você tem vários recursos que você pode utilizar para, desde políticas de reembolsos novas, que não eram habituais antes da pandemia, até algumas outras práticas e algumas outras necessidades que surgiram, que a gente falou, ok, vamos mudar isso. E isso faz parte de toda uma mudança de cultura, né? Por exemplo, as reuniões na Intel, e se não me engano, na SAP também, eu tive até uma oportunidade de conversar com uma pessoa lá na Argentina que eles estavam com a mesma prática, é de você começar as reuniões com 5 minutos ou 10 minutos de atraso, digamos assim. Então, ao invés de eu colocar uma reunião para as 3, eu vou colocar uma reunião para as 3:05, porque eu acabei uma reunião das 2:30, ou das 2, enfim, das 2 horas até as 3, ao tempo de eu fazer um alongamento, pegar água, ir ao banheiro, respirar e voltar. E isso só é capaz se a gente tem né, a comunicação interna, trabalhando junto com os líderes, trabalhando junto com todo mundo para fazer com que isso vire uma cultura. E aí a gente acaba trabalhando, a gente tem na Intel 6 valores, que a gente, desde One Intel, que é essa questão de uma equipe só, uma questão de inclusão, que é bastante forte, de obsessão pelo cliente, né, de atender às necessidades do cliente, tem uma questão de transparência e uma comunicação clara, né, de sempre não esconder as coisas, sempre levantar a mão quando a gente precisa de ajuda, e um pouco de destemor, que é quando a gente tem realmente ousar, tentar inovar, tentar buscar essas novas experiências e trazer ela para a realidade que a gente está alcançando, e que a gente
só consegue se a gente estimula essas pessoas. E alguma dessas mudanças, elas aconteceram bem no comecinho da pandemia, mas elas aconteceram mais já dentro da pandemia, então a comunicação interna ela acaba tendo a função de buscar oportunidades em tudo que a gente faz para estimular isso. A gente não tem tantos canais como em outras empresas como eu já trabalhei, existem os canais fixos que aí são gestionados pela equipe global, como por exemplo a intranet, mas existem alguns canais como a gente usa o Teams, né? Então existe o Teams, é um canal só daquele grupo, daquele ou de uma determinada área, de um determinado grupo de trabalho. Existe o e-mail, a gente trabalha assim com newsletters em algumas coisas pontuais, não só para reporte, mas às vezes para fazer não sei, vamos fazer um trabalho no LinkedIn, então a gente divulga esse trabalho no LinkedIn por essa newsletter, e a gente acaba usando isso no dia a dia. Mas eu acho que, como a Lu falou também, acho que a nossa principal forma de entender se está funcionando ou não é perguntando, e aí esses perguntar em pesquisa, muitas vezes quantitativa, logo após os eventos. Existe uma pesquisa também de clima que se chama a experiência, né, uma pesquisa de experiência do empregado, né, do colaborador, que a gente também avalia todos esses 6 critérios, esses 6 valores que a gente tem, por diversas perguntas, por diversos exemplos, por diversas práticas, e aí a gente consegue entender mais ou menos qual é o termômetro, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. E a gente chegou a fazer também um exercício de grupo focal, em que a gente realmente separou as pessoas em diversas áreas, separou de níveis hierárquicos distintos e sentou para conversar. E aí a gente acabou focando nesses outros pilares. Então, um grupo a gente estava falando de inclusão, outro grupo a gente estava falando dessa questão de comemoração, né, desse One Intel. E aí a gente acabou tendo esses feedbacks que, qualitativos, nos ajudaram também a entender quais são as atividades que a gente vai continuar fazendo, porque a gente tinha um plano de comunicação, e esse plano de comunicação ele teve que passar por uma grande mudança. E por mais que a gente já estava considerando, às vezes, né, o escritório oficialmente fica em São Paulo, mas já existiam pessoas fora, a gente precisava contemplá-las. Existiam pessoas que não estão nem no Brasil, que dão apoio também ao time, a gente precisava tentar buscar formas de contemplar. Só que isso agora se converteu numa necessidade e está todo mundo espalhado em todos os lugares possíveis. Então a gente precisa, acho que essas formas de escutar e de ver esses resultados... Inclusive você, Fê. Por hora eu estou em São Paulo, mas inclusive eu queria ir para Bogotá em breve. Mas acho que é uma forma então da gente entender exatamente o que a gente consegue lidar e realmente passar para as pessoas. E aí eu acho que te falo, tem alguma coisa que é mensurável, que seja assim, o suprassumo de comunicação interna? Não, eu acho que é muito mais esse trabalho em conjunto com outras áreas, com outras conversas, com a liderança, com os colaboradores, para entender até onde a gente consegue chegar e o que a gente consegue mudar. Que legal. Aqui a gente tem, sim, muito, aliás, a gente brinca que somos uma fábrica de pesquisa, né? Acho que é da natureza do ramo educacional, inclusive, né? A gente cuida de educação superior e é da nossa natureza fazer pesquisa, né? Então, a gente sempre fez muita pesquisa. A gente tem um dashboard, né? Chama o IC Index, que a gente centraliza todos os nossos indicadores. Então, a gente está até agora numa fase de integração com os nossos canais, com a Pedreira de e-mail, Analytics, e aí a gente consegue monitorar por lá tudo que está acontecendo. É uma mão na roda e tanto, porque a gente consegue acompanhar. Mas, realmente, acho que a gente aumentou muito o número de pulses. A gente tem práticas diferentes, e aí, porque, claro, no hospital, por exemplo, as pessoas não estão conectadas para ver o que está sendo comunicado. Então, lá, por exemplo, tem que ser escuta, realmente são grupos de foco. A FTD, né, que é o nosso braço editorial, ali eles também têm um grupo de um premier de comunicação, e lá eles também param para perguntar primeiro o que eles acham, como é que vocês vão se sentir se a gente falar desse jeito, se a gente falar tal coisa. Isso faz toda a diferença. No fim das contas, eu brinco que esse ranking a competição de quantos views teve na notícia, quantos likes, quantas pessoas estiveram assistindo, não faz tanta diferença. A diferença é a informação chegou. A informação é para quem? A informação chegou para essa pessoa? Se funcionou, tá ótimo, não importa quantos, né, o número no fim do dia. Então, acho que essa é a grande sacada. Mas vocês estavam falando que mudaram muitas coisas durante a pandemia, né? E aí eu queria saber se mudou também
A Lu estava falando que está pensando em lançar um podcast, a gente também está pensando, e quais são, né, as grandes mudanças que vocês estão fazendo por aí? O que mudou nesse período aí para vocês, de tendências, processos? Acho que essa é difícil, mas eu diria que talvez antes, eu acho que a comunicação interna ela estava muito mais num caráter informativo, e às vezes assim, ela estava ali realmente para informar com um tom mais noticioso, de pegar os casos de sucesso da empresa, de pegar o que estava acontecendo, e aí você realmente informar e fazer o pass down nessa, e realmente colocar a informação ali à disposição das pessoas. E eu acho que hoje a comunicação interna ela ganhou um protagonismo muito maior aliado à estratégia do negócio. Então, é extremamente necessário que as pessoas estejam engajadas. E como que eu vou engajar as pessoas, cada um estando, né, na sua casa? Que nem acho que ela comentou no começo. A gente não tem mais como fazer uma surpresa no escritório em que as pessoas vão chegar na mesa e vai ter um presente. Ou vai ter uma surpresa na hora que você sai do elevador. Então a gente precisa criar essa questão. E aí, por conta da limitação, realmente é limitado, não é fácil enviar coisas para endereço de todas as pessoas, você não sabe se a pessoa se mudou no meio da pandemia, para onde ela está, se ela está aqui no Brasil, se ela está fora, qual é a regra de envio. Então, você tem que pensar realmente em o que eu vou atacar, no sentido, né, de quais são as minhas prioridades, e baseado nessas prioridades, buscar formas de trabalhar com as ideias. Por isso que eu acho que a gente acabou ganhando esse lugar muito mais próximo da liderança, da presidência, da diretoria e da estratégia do negócio em si. Não sei se, Lu, você acha mesmo se... Tem tanta coisa, né? Eu acho que, primeiro, eu acho que a gente precisa fazer a informação chegar, né, Anny? Tem que chegar, e a única forma que, pelo menos que eu vejo, de a gente conseguir fazer isso é justamente na mudança. Então, por mais que a gente crie um modelo novo, sei lá, a gente criou uma nova newsletter ou acabou de criar não sei, um programa semanal novo, 15 minutos com o presidente, o modelo pode ser super vencedor, mas ele, com o tempo, ele deixa de funcionar. Vocês sentem isso também? Que ele deixa de funcionar. Do mesmo jeito que uma newsletter, você cria uma newsletter com um novo formato, um e-mail interno com um novo formato. Todo mundo, quando é novo, você consegue bastante leitura. Com o tempo, aquilo vai entrando num ponto cego. Então, acaba que a informação precisa chegar, e a gente pode estar hoje com uma ideia bacana, uma criação de um podcast, a gente está fazendo programas em vídeo também, a gente está fazendo talk shows, uma série de coisas. A gente sabe que isso, depois de um tempo, não vai funcionar mais e a gente tem que inventar outra coisa. Então, na verdade, para a informação chegar, e o que eu acho muito desafiador, e eu concordo com o Fê, que a gente ganhou uma importância agora, porque é por comunicação interna que a gente vai conseguir manter todo mundo junto, cada um na sua casa, mas existem os valores da empresa, existe a cultura da empresa. E a gente não tem o escritório, a gente não teve o escritório durante mais de um ano, e no caso da SAP a gente não vai ter, pelo menos até o fim do ano, e com uma cultura de cada um no seu lugar. Mas como é que você mantém a unidade e mantém a cultura, ou muda uma cultura, ou melhora uma cultura, só com comunicação digital? E eu acho que isso a resposta para isso é talvez a mais difícil possível, que eu acho que ouvindo, em primeiro lugar, e mudando o tempo todo. Então, tem novidades que a gente está criando agora, mas se a gente tiver essa mesma conversa daqui a 6 meses, a gente já vai estar fazendo outras coisas, não porque não deu certo, mas porque foi um sucesso, só que agora precisa fazer outra coisa. Então, eu acho que a comunicação interna, de verdade, eu não gosto tanto de comunicação interna, eu gosto de comunicação com funcionários ou com colaboradores, porque eu já nem acho mais interna. Uhum. Eu acho que é a comunicação
com esse público específico. A conversa de corredor não tem uma série de coisas que antes tinham. Então, estamos agora inventando outras coisas, e daqui a um tempo vamos estar inventando de novo. E isso, eu queria reforçar uma coisa que o Fê falou, que é a gente ouvir. Mas é ouvir de verdade, e precisa avaliar se os gestores estão prontos, porque a pior coisa possível é você começar a fazer um monte de pesquisa e perguntar a opinião, e depois você não implementar nada do que sugeriram. Então, assim, cuidado com abrir e perguntar o que as pessoas querem, porque aí você vai precisar ouvir, não ouvir tudo, mas, assim, alguma coisa você vai implementar, senão isso é o pior cenário. É uma empresa que se faz aberta, mas, na verdade, não é. Então, acho que é isso. Acho que as novidades agora são vídeos e programas um pouco assim, trazendo até um pouco uma linguagem um pouco de TV e tal, mas é a novidade de agora, daqui a pouco vai ser outra. Pois é, e esse é o mal de seguir tendências, né, gente? As tendências, elas vêm e elas vão. A gente, por exemplo, está descontinuando a nossa rede social corporativa, porque foi uma tendência. Hoje as pessoas não têm mais, né, capacidade de absorver mais aquele canal. Aliás, é canal demais às vezes, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. A gente estava, no início da pandemia, a gente matou as pessoas afogadas com tanta live. Acho que a gente já tinha live todo dia, assim, longas, para tirar dúvida de tudo. Não dá mais para ficar, né? O pessoal está passando 24 horas na frente do computador. E aí, o que adianta a gente ficar matando as pessoas afogadas de informação ali, com um monte de programa e, no final, a informação não chega, né? No começo não funcionou. Todo mundo queria Funcionou um conversar, monte. saber desabafar. Mas depois vence, né? Aí que tá. Eu acho que a área... Olha, sem medo de errar, eu acho que é a área de comunicação corporativa que mais você tem que inovar. É a que mais precisa de criatividade, de longe. Tem uma amiga minha que fala que a gente precisa sempre ficar acompanhando as tendências de marketing antes e tá na frente deles às vezes, né? Porque quando a gente está indo, a coisa já mudou e aí, o que a gente vai fazer agora, né? Já passou. Então tem que tomar esse cuidado mesmo. A gente estava agora, as pessoas estão super empolgadas aqui, a gente lançou o comunicador no Teams, que é para parte dos colaboradores, né? É aquele pop-upzinho que vem para todo mundo no Teams. Tá todo mundo adorando, mas quanto tempo, né? A gente vai acompanhar, claro, os indicadores, mas por quanto tempo isso vai funcionar, né? Será que agora? Será que quando a vida ficar mais híbrida, vai funcionar do mesmo jeito? Então, eu não sei se dá tão certo, mas essas são as nossas tendências aqui. Deixa eu ver o que mais que eu ia perguntar para vocês. Boa, Anny, tem uma coisa boa que é também, se não der certo, a gente corrige fácil. A gente se reinventa rapidinho, né? Essa é a vantagem. Isso acho que é uma vantagem, acho que vem não só acho que da indústria de tecnologia, mas que eu aprendi bastante trabalhando na Intel e também na SAP, é exatamente essa questão de você tenta, você arrisca, se não deu certo, o que dá para você aprender extremamente rápido e que você consegue consertar, o que para uma próxima você já consegue fazer diferente. E eu acho que a comunicação interna ela é muito isso, né? E quando a gente trabalha principalmente, não tem uma fórmula, né? Você tem de empresas diferentes, setores diferentes, você tem rotatividade dentro das empresas diferentes, formas de trabalhar diferente, então aqui a gente está falando, né, de ter tanto a SAP quanto a Intel, na sua grande maioria de pessoas que têm acesso a um computador, têm acesso a um celular, tá ali já acostumado, mas se você vai para o ramo de hotel, que era onde eu trabalhava antes, por exemplo, eu não posso pedir para uma camareira e para um capitão porteiro terem a mesma velocidade de resposta que eu tenho com uma pessoa que está 100% dentro na frente de um computador. Então isso tem que ser bastante levado em consideração. Acho que é por isso que também e tudo cansa, né? Eu acho que um podcast, você não vai ficar... Às vezes você se empolga, é que nem assistir uma série. Você começa assistindo, você se empolga, você faz uma maratona. Depois, você não vai ter fôlego para continuar mantendo esse mesmo ritmo sempre. Eu acho que a comunicação interna ela é muito isso, né? Quer dizer, afinal, somos todos pessoas, então... Exato. E é isso, né? Acho que essa análise de comportamento mesmo. Será que a gente quando é que a gente acelera? Quando é que a gente precisa mudar? Quando é que a gente freia? São tendências, não tem jeito, né? E acho que aí está a grande sacada da gente poder acompanhar como é que está a percepção dos colaboradores sobre as narrativas, né?
Aqui eu estava vendo, tem várias pessoas comentando na live aqui, que também estão matando seus colaboradores com lives. Várias pessoas, algumas pessoas disseram que já trabalharam com vocês. Depois eu passo os nomes para vocês aqui no chat. Estou acompanhando. Ah, que Sei que a gente legal. tem uns minutos, eu estou tentando acompanhar aqui as perguntas, ver se tem alguma pergunta aqui surgindo. Mas sabe que teve uma coisa muito bacana que a Lu falou e que eu acho que é importante das pessoas terem cuidado, e a gente não pode sair desse bate-papo sem reforçar isso. Abriu espaço para pergunta, você tem que fazer alguma coisa com isso, né? A gente tem aqui uma live periódica do nosso superintendente, né, do nosso CEO, e, gente, surgem perguntas de todos os tipos, imagino para vocês também. E aí, esse é o perigo, né? É aberto, é público. E aí, como é que a gente, o que vocês estão fazendo com essas informações, né? Vocês vão tratar, não vão tratar? Fizeram pesquisa? De home office, né? Todo mundo em casa. Essa agilidade, a gente está no digital, e agora? Como é que... Já saiu a pesquisa, já saiu o resultado? Vocês estão implantando? Vocês estão tendo essa transparência com os dados de vocês também? Com esses resultados, com as pesquisas, com os indicadores? Olha, do lado da Intel, eu diria que sim, principalmente porque, é o que eu falei, né, é um dos nossos valores, então a gente não poderia trabalhar de outra forma. Sempre quando eu tenho esses resultados, por exemplo, né, dessa pesquisa de experiência, ela é trabalhada com basicamente todas as áreas, então, assim, desde o nível mais geral, assim, do grupo de vendas, marketing, comunicação, até entrar em cada uma das diretorias, cada um dos times, em cada um dos países, em cada um... Então, a gente tenta trabalhar isso dessa forma, mas, além disso, é realmente tentar usar esses momentos, por exemplo, às vezes a gente tem uma reunião trimestral de anúncio de resultados. E aí, nessa reunião, se a gente pegou algum feedback da última, a gente já vai tentar aplicar isso nessa reunião e deixar claro, olha, aqui estamos fazendo esse teste, é uma experimentação. Depois a gente precisa de novo do feedback de vocês para ver se isso funcionou ou não funcionou. E a gente tenta, às vezes, que nem ela falou, trabalhar com vídeo, assim, não só de pessoas internas, mas chamar pessoas externas para trabalhar, às vezes, um vídeo de resiliência, um vídeo de determinação, e chama um atleta, ou, às vezes, falar alguma coisa de estratégia, chama um executivo que não está diretamente com a estratégia do país, mas que já olha para ele alguma coisa um pouco mais global e fala, nossa, esse aqui, ó, essa é a estratégia global nossa, e aqui é como vocês estão performando. Às vezes a gente tenta deixar o mais aberto possível, porque a gente, acho que não tem as conversas de corredor, que nem ela comentou, não tem as conversas, né, depois da reunião, você não tem a possibilidade de passar perto da mesa de alguém, lembrar alguma coisa e conversar com ela. Então é uma forma de que a gente estimula que essas áreas, as pessoas, elas continuam com esse mesmo comportamento, né, resguardadas as limitações. Mas é uma forma de que a gente consegue de estimular e falar assim, olha, não, falem, porque é importante que vocês falem, porque a gente não vai conseguir saber o que está passando na cabeça de cada um dentro do quarto, dentro do escritório, dentro da casa de cada um. Se ninguém falar, não tem o que fazer. A gente também passamos a zelar pelo bem-estar das pessoas, né? Lu, eu sei que vocês passaram a fazer várias coisas legais aí sobre bem-estar. Conta um pouquinho pra gente. Sim, na verdade, a gente vinha fazendo isso desde um ano antes, um pouco mais de um ano antes de começar essa pandemia. Há alguns anos a gente levantou uma conversa sobre o tema da saúde mental de funcionários, e aí são vários aspectos, né? A gente não está falando, a gente de jeito nenhum está falando só do tema de burnout ou de estresse no trabalho, mas entender que o funcionário tem diversos aspectos da sua vida e que não se consegue separar, né, quando você está num ambiente de trabalho, se você está sofrendo com alguma questão na tua vida pessoal, etc. Então, na verdade, a gente entrou na pandemia com o assunto de saúde mental muito muito comum, já muito explorado. E aí a gente trouxe psicólogos, como o Fê falou, a gente trouxe pessoas de fora, psicólogos para conversar sobre o tema. No começo da pandemia, hoje a gente está num outro momento, mas no começo a gente não sabia, a gente estava muito se questionando quanto tempo ia ser, quando a gente volta. Agora a gente está num outro momento, mas era um momento que a gente não tinha nem vacina. Então, as pessoas estavam muito angustiadas, e a gente já tinha uma plataforma de diálogo em cima de saúde mental, que eu acho que funcionou muito.
Eu acho que, no geral, é isso. Agora, falando de mensuração e de transparência, a gente começou a fazer uma coisa que nos eventos online internos, por exemplo, eventos com o presidente e tal, a gente faz enquetes que são durante o evento, com opiniões das pessoas sobre algumas coisas, e a gente teve a coragem de publicar, a gente publica na hora, em tempo real. Foi uma coisa que a presidente nova, Adriana, pediu, e que eu acho que, porque a empresa chegou numa maturidade de confiança e um ambiente muito bom interno para isso, e também porque eu acho que a gente tem uma boa presidente, assim como a anterior também, então acho que também o nosso trabalho, um bom trabalho de comunicação interna depende de uma liderança que se importe com isso. Então, acho que a gente são vários fatores bons aí para a gente chegar onde a gente chegou, mas que daqui a 6 meses a gente não sabe como vai estar. É muito dinâmico. A comunicação interna é para os fortes, hein? O pessoal pensa que relações com imprensa é difícil. É muito ágil, né? Sim. É muito ágil. E é muito exigente. Muito ágil, é muita responsabilidade. E o que ela falou, só reforçando, é um ponto super importante. A questão do apoio da liderança, né? A nossa presidente aqui também no Brasil, e os outros presidentes aqui também, né, nos outros países, eles advogam bastante pela causa. Sem isso, a gente não consegue. Bom, gente, o tempo está acabando aqui, a gente está recebendo mensagens de que está acabando. Eu vou aproveitar para deixar 2 recados. Primeiro, lembrar o pessoal para ajudar a Casa Hope, né? Eu olhei agora há pouco, tinha poucas doações ainda, então o QR Code está aqui na tela, para quem está assistindo a gente, e lembrar para seguir os nossos perfis. Lu já colocou ali, mas eu vou pedir para vocês lerem qual é a rede social de vocês, que encontram vocês. Sim, se quiserem saber mais sobre comunicação e uma série de outras coisas, sustentabilidade, podem ir no meu Instagram, Lu Cohen, ou no LinkedIn, Lu Cohen também. Mas espero vocês no meu Instagram. O meu, eu deixei o meu perfil do LinkedIn, que é Felipe Curcio, e aí também no meu caso eu não sou mais focado em Brasil, né, eu estou trabalhando agora com outros países, então tenho o desafio dessa questão de fazer comunicação com culturas diferentes, principalmente a comunicação interna também. Bom, gente, o meu negócio é marca empregadora e comunicação interna, então o meu perfil do LinkedIn é o Anne Maezuka, eu sei que não é fácil, mas está lá no evento o nome, tá aí o meu sobrenome, é o Maezuka, para me achar no LinkedIn. Adorei esse bate-papo, a gente tinha assunto para ficar aqui mais um tempão, tinha mesmo. Mas eu sei que está na hora de acabar já, né? Obrigada por terem partilhado comigo, obrigada pelo bate-papo, gente. Vamos continuar, vou devolver aí a palavra para o próximo painel.